Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 2 do PET número 1, nono ano. E o tema das atividades é o texto argumentativo. Antes de iniciar as atividades, vamos recapitular o que é argumentação. A argumentação vem sempre associada a um desafio, convencer alguém de alguma coisa, demonstrar a validade de uma tese, uma opinião, defender um ponto de vista. A atividade de argumentar pode ser feita de diferentes maneiras, seguindo distintos formatos. Cada um desses formatos corresponderá a uma concretização textual específica, sendo chamados de gêneros textuais. Nesse caso, gêneros textuais argumentativos. Dentre os principais gêneros argumentativos escritos, destacamos a dissertação, é um gênero textual, o artigo de opinião, a carta de leitor, o editorial, a resenha, o texto publicitário, entre outros. As atividades também vão abordar as orações coordenadas e subordinadas. As orações se relacionam umas com as outras por meio de uma palavra ou expressão que as liga. Então, já que são períodos compostos, esses períodos são ligados por conjunções, ou seja, as orações são ligadas por conjunções, que é a palavra que serve para fazer a ligação e estabelecer uma relação. Essa palavra ou expressão é chamada de conjunção. As relações que as conjunções estabelecem contribuem para que um texto seja coerente e coeso, e não uma sequência de palavras, ou seja, frases sem sentido. As conjunções coordenativas ligam palavras ou orações de mesmo valor sintático. As conjunções subordinativas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Depois de recapitular a matéria, vem a seção para saber mais, onde há 2 endereços de páginas na internet para você ler e estudar a matéria antes de resolver as atividades. A seguir, inicia-se as atividades pedindo para você ler o texto O Brasil e o Sistema Racista, para responder às questões que seguem. Depois da leitura, vem a primeira questão, que é uma questão de múltipla escolha. Número 1. Ao escolher esse gênero textual, as autoras do texto objetivaram. Então, esse texto, que é um artigo de opinião, tem como objetivo o quê? Construir uma análise irônica sobre o assunto abordado? Então, essa não é uma característica do artigo de opinião. Então, não é essa a resposta. Evidenciar por meio da sátira os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público? Também não. Não é o objetivo de um artigo de opinião. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Não, o artigo de opinião, ele não é um texto literário. Então, sobrou a letra D. Expor seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Então, a alternativa correta é a alternativa D. O artigo de opinião tem como objetivo expor seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. A próxima questão é a questão número 2. Qual é a questão central abordada no texto lido?
Então a questão central gira entre as discussões que envolvem um país racista. Então isso aqui é abordado no texto que foi lido. Número 3. Com relação ao problema apontado, qual é a posição defendida pelas autoras? Então vamos fazer o movimento de retorno ao texto para verificar em qual parágrafo está a opinião. Então, a opinião está aqui no primeiro parágrafo do texto. Em textos de opinião, geralmente a opinião do articulista fica no primeiro parágrafo, que é a introdução do texto. Então, aqui nós podemos notar no finalzinho deste parágrafo que as autoras apresentam a opinião. Elas dizem que ela precisa ser popularizada, é a lei, né, que elas estão se referindo. Então, a lei precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases para que os jovens tenham conhecimento dela e se apropriem de seus efeitos. Então, aqui está a opinião das autoras. A resposta encontrada podemos escrever, então, lá na questão número 3. Então, vamos anotar aqui na questão número 3. A lei número 7.716, de 1989, precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases para que os jovens tenham conhecimento dela e se apropriem de seus efeitos. Então, agora vamos para a questão número 4. Segundo as autoras, a quem a responsabilidade por esse problema abordado pode ser atribuída? Transcreva um trecho em que as autoras utilizam uma metáfora para mostrar a origem do problema. Eu coloquei aqui que, segundo as autoras, é a sociedade racializada e hierarquizada que alimenta as desigualdades sociais. Então, aqui está a quem a responsabilidade é atribuída pelas autoras. E o trecho que contém uma metáfora é este: o racismo estrutural simbolicamente mantém o povo preto no tronco. Então, aqui o povo preto no tronco é onde que é empregada a metáfora. No tronco, nesse trecho, faz alusão, uma lembrança ao passado de escravidão, dando a ideia de que o povo negro ainda não alcançou a liberdade. Então vamos agora para a questão número 5. As autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição que defendem. Qual é essa estratégia? A estratégia utilizada por elas pode influenciar a opinião dos leitores do texto? Explique. Então, eu coloquei que as autoras citam leis e dados estatísticos sobre o assunto. Essa estratégia pode influenciar o leitor a concordar com elas, com o que elas dizem, pois é uma forma de dar credibilidade ao que estão falando. Então, essa questão da credibilidade é muito importante no artigo de opinião. E, finalmente, a número 6. No fragmento que segue, uma das palavras destacadas coordena, que é a conjunção i, e a outra subordina, que é a conjunção para. Aponte as relações lógicas que elas estabelecem. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos, e reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. Então, aqui a resposta é a conjunção i, que é essa primeira, estabelece uma relação de adição. Então, nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos. E o que mais? E reconhecer nossa ancestralidade é passo importante. E o para vai dar uma ideia de finalidade. Então, nós vamos reconhecer nossa ancestralidade para quê? A fim de quê? Então, a conjunção para
indica essa finalidade. A finalidade é termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. Eu fico por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!